Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Hoje nós vamos falar sobre um papo cabeça que está muito na mídia, que é a questão quântica. Você já ouviu falar em cura quântica, nutrição quântica, fisioterapia quântica ou qualquer outra coisa com esse sobrenome? A gente hoje vai falar sobre a verdadeira física quântica, qual o papel dela em nossas vidas, como ela contribui enquanto ciência e enquanto prática também. Antes de passar para a minha convidada mais que especial, que é minha prima, e que é uma pessoa super especialista nisso, eu vou pedir você para me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobel. Então eu vou apresentar agora a minha prima Carla Gobel, que é doutora em física, pós-doutora também em física e um monte de outras coisas que ela vai falar, professora da PUC do Rio de Janeiro, e colaboradora do acelerador de partículas LHC em CERN, na Suíça. Fala aí, Carla. Primeiro, obrigada, Carmen Lúcia, pelo convite. É um prazer estar aqui no Psicast Vibe Podcast. Não sei se é esse o nome, mas... Psicast. Sim, é isso. Essa é minha área de trabalho, né? Eu me formei em Química, fiz um mestrado em Física, um doutorado em Física e trabalhando nessa área especificamente, na realidade eu trabalho com colisões de partículas, que elas são naturalmente quânticas e relativísticas, onde a gente usa o termo quântico para se referir, né, a matéria, quando ela está... A matéria mais elementar, né, as partículas subatômicas, elas são as partículas quânticas, porque elas começam a apresentar propriedades nessa escala que fazem com que ela tenha, vocês já devem ter ouvido falar isso, dualidade onda-partícula, ou seja, dependendo de como você observa ou você estuda essas partículas, elas podem estar se comportando como ondas, que são objetos que são delocalizados no espaço, né? Estão como fantasmas em todas as partes ao mesmo tempo, ou corpusculares, né? Então, de repente eu começo falando um pouquinho da história, né? De como que a gente descobriu que as partículas, que sempre, como a gente pensou, né? O átomo, que é indivisível, então toda a construção de entender do que é feita a matéria. Na realidade, isso tem muito pouco tempo, né? Desde do meio do século XIX para frente, né? Com a construção da tabela de Mendeleev, identificação dos elementos e tudo mais, que a gente foi começando a entender do que era feita a matéria. E 1900 debutou, né? O século XX debutou com uma grande descoberta de um físico chamado Planck, de que a luz... ela tinha, que a gente sabe que é uma onda, ela tinha uma natureza corpuscular, ou seja, ela vinha em pacotinhos de energia, e foi assim que foi batizado o nome quanta, que é justamente uma quantidade, um pacotinho, né? Então se descobriu que a energia da luz vinha em pacotinhos. Como se fosse um pontilhado. Porque é difícil falar, porque justamente tem essa natureza dual, mas é como se você pudesse pensar que, dependendo de como você está interagindo com a luz, ou ela vai se comportar como as energias vindo em pacotinhos, então como se fossem pequenos pulsozinhos, ou se ao invés de você falar de pulsos, você está falando de uma coisa que é mais delocalizada. Então é como você vê mesmo. Você pode ver uma onda como um pulso único, ou se essa coisa está espalhada, isso já tem mais uma cara de onda. Quando a gente... é a mesma coisa. Quando entendeu? a gente lê, pode parecer, não sei se é uma analogia que faz sentido, mas quando a gente lê, a gente não lê linearmente, a gente salta, né? Então, assim... Isso que eu pensei, os olhos vão saltando, eles não vão numa linha reta. Então, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é uma descoberta que muda muito a forma como você entende tudo. Porque se não é exatamente uma coisinha que vai retinha, né?
ela faz uma diferença na nossa compreensão. E pode ser que não pareça nada de tão importante, mas eu acho que a gente entender um pouquinho sobre isso nos ajuda a compreender como a gente está vivendo nesse mundo, né? Mas pode continuar. Mas eu acho que essa analogia que você está falando é interessante. De novo, como analogia, né? Que tipo assim, é como a onda, a ideia de uma onda, uma onda do mar, né? Por exemplo, você está vendo a onda como um todo, mas ela podia ter vindo como um único pulso. Então, continua sendo uma onda, mas parece que quando você vê o todo, né, da onda, e não é só uma palavra na analogia que você fez, você está vendo como uma visão mais global daquilo e não está vindo picotadinho. Mas são manifestações diferentes, digamos, da mesma coisa. E, bom, e como eu disse, isso foi absolutamente revolucionário, realmente mudou o paradigma da ciência. E ele foi sem querer também, né? Que parece que ele só botou um nominho ali. Não, na realidade não foi sem querer, a interpretação dele, da teoria dele, estava errada. Ele interpretou errado. Na realidade, ele descobriu que ele só podia explicar um fenômeno, que o nome é radiação de corpo negro, mas não importa. Ele só podia explicar esse fenômeno se ele interpretasse que a radiação que estava sendo emitida vinha em pacotinhos de luz. Mas ele não interpretou que a própria luz era quantizada, ele disse que tinha algum problema ali, uma característica dos modos normais, enfim, ele interpretou isso, não interpretou que a luz era quântica, ou seja, que a luz, além de ter esse comportamento de onda, ela também vinha em pacotinhos, né? E foi Einstein, em 1905, 5 anos depois, que agarrou a teoria de Planck para explicar outro fenômeno, que é o efeito fotoelétrico, que foi o que deu o Nobel para ele. E eu só estou citando esse nome, efeito fotoelétrico, porque depois eu posso dar alguns exemplos que a gente usa isso no nosso dia a dia. É uma das aplicações mais usadas da mecânica quântica, em que ele realmente viu que a luz se comportava como soldadinhos, como pacotinhos de energia. E o próprio Planck virou para ele e falou: Einstein é um cara muito esperto, mas nisso ele está errado. Então, Einstein interpretou corretamente a teoria que Planck inventou, e era Planck que estava errado. Mas vamos seguir um pouquinho daí, porque até agora eu estou falando da luz. E eu quero justamente entrar na matéria, porque nós somos matéria, né? Nós somos matéria, nós somos energia, nós somos tudo isso. E isso é boa confusão, vamos combinar, né? Que ao mesmo tempo que é matéria, também não é, né? Não é. Ou de novo, é como você enxerga. E eu vou falar uma coisa que você vai adorar como psicóloga. E um dos paradigmas, eu acho que daí nascem muitas as analogias que acontecem com a psicologia, né? Analogias, que é uma coisa que é fundamental na concepção quântica, é que o observador, ele é parte do experimento. Você não tem como dissociar o observador do que o que ele está observando. Isso, filosoficamente, tem implicações, né, muito interessantes. E é exatamente isso que acontece. E por que isso é assim? Imagina que você, por exemplo, vou pegar essa caneta, vou olhar para essa caneta aqui. Quando eu olho para essa caneta, né, eu estou vendo essa caneta porque luz incidiu aqui, a luz refletiu e foi para os meus olhos. E a luz, quando bateu na caneta, não mudou a caneta, porque o que a luz está fazendo, a luz não transforma a caneta, porque a energia que a luz dá para a caneta é desprezível. Agora, se a gente estivesse falando de um elétron e vem um pacotinho de luz tentando ver, entre aspas, esse elétron, quando ele vai chegar no elétron, na realidade, ele vai interagir, ele vai dar uma pancada no elétron e o elétron vai para outro lugar. Então, ele afetou o estado do elétron. Então, quando você já entra numa escala de tamanho e energia, que a luz, se você incide ela no objeto, ela muda o objeto, então o observador está interagindo com o observado e você já não pode dissociar essas duas coisas, né? Isso é bem legal. Então, isso foi um novo paradigma. Porque isso também porque antigamente o pessoal achava que era uma coisa super ascética, né?
De repente você pegava, olhava aquilo ali, e aquilo ali era uma coisa que estava separada da subjetividade da pessoa, e não está, né? Essa é mais ou menos a analogia, né? Ou seja, a maneira como você vai observar o que você quer observar, você tem que observar de uma maneira você não mudar o estado. Mas tem situações em que é absolutamente impossível não mudar, né? É isso, quando uma pessoa sabe que está sendo filmada, né? Uma coisa é a pessoa que sabe que ninguém está vendo ela vai agir de uma forma. Mas se ela sabe que ela está sendo vista, né? Ela vai mudar o comportamento. Ela Então vai monitorar. acontece um pouco isso, porque, claro que não tem consciência, não estamos falando nisso, mas estamos falando que existe uma interação, né? E a interação afeta. Fala, dá uns exemplos dessas interações assim, para a gente poder entender. Esse exemplo que eu dei é esse mesmo. Então, por exemplo, o próprio o átomo, né? Você tem elétrons ali dando em volta. Se você vai jogar luz para tentar ver, claro que você não vê da mesma maneira, não é um espectro visível, você não vê da mesma maneira, mas você quer jogar luz para ter informação sobre o que está acontecendo com os elétrons ali daquele átomo. Só que quando você joga luz, você pode arrancar o elétron do átomo. Então, quando você olha, o átomo já não era o mesmo átomo que era antes de você observar. Então, o paradigma da mecânica quântica é que o processo de observação, ele muda o estado. Então, você não tem como... E isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, vamos colocar uma coisa prática. Onde que a física quântica mudou o conhecimento? Eu lembro do www, mas eu não sei se isso tem a ver com física quântica, né? Tem a ver com comunicação só. Muito indiretamente, mas tem. Tá, então você já quer que a gente comece assim dando uns exemplos de como a física quântica hoje afeta o nosso dia a dia, ou para que a gente usa. Depois a gente volta para falar um pouquinho sobre essa coisa mais... Então, por exemplo, esse negócio do efeito fotoelétrico, então a gente tem todos os processos de detecção de luz, eles usam sensores de luz, LED, etc., eles usam o efeito fotoelétrico. Entendeu? Então, essa tecnologia está no dia a dia da gente, o efeito pelo qual o Einstein ganhou o Nobel dele, entendeu? Esse é um exemplo. A gente também tem de luz, né? Porque eu não estou falando ainda de matéria, ainda não entrei na natureza quântica da matéria, mas, por exemplo, o laser. O laser é um tipo de maneira que a gente, hoje em dia, é capaz de tratar a luz que você explica com a natureza quântica da luz. Toda a comunicação em fibra ótica, entendeu? GPS, você precisa de relógios atômicos. Então, enfim, toda a parte de computação, celulares, tudo isso, a gente, se não tivesse a física quântica, a gente estava em outro mundo. Em outro paradigma, né? Porque... Não, a gente não estava agora se falando dessa maneira. A gente estaria na física newtoniana. Essa comunicação é possível porque a gente hoje em dia domina as consequências da mecânica quântica. Uhum. E aí, por exemplo, a gente estava falando, né? Não foi agora, mas essa coisa do micro para o macro, né? Que o mesmo funcionamento que você tem nas micropartículas, né, delas estarem rodando porque elas têm energia, é o mesmo que a gente vê nas galáxias, né? É por aí? Sim e não. Assim, é bom porque agora você levantou a bola para eu falar de como a gente descobriu a natureza quântica da matéria. Então, uma coisa muito interessante, que isso veio com Bohr, né, em 1915, que foi o modelo planetário do átomo, né? Então, entender que porque Rutherford descobriu que o átomo é um núcleo muito pequenininho com a carga elétrica negativa, né, os elétrons girando ao redor. Então, houve essa ideia, inclusive de Rutherford, agora eu vou confundir os nomes. Mas tá bom.
Não, Rutherford, que era o modelo planetário. Estou falando certo, Rutherford. Como ele viu que o núcleo era muito menor, ele falou, então vai ver que o que a gente está vendo no micro, né, é uma repetição do macro, ou seja, que os átomos são mini sistemas planetários. Só que tinha um problema muito grave com isso, que eu não vou poder entrar nos detalhes de porquê, mas como o elétron... Bom, posso até entrar em detalhe. Como o elétron, ao contrário das massas, né? A gente está aqui a Terra girando em volta do Sol, e isso é uma atração gravitacional porque o Sol e a Terra têm massa, e aí essa atração é entre as massas. Só que no caso do núcleo com o elétron, essa interação não é gravitacional, é elétrica. E o elétron, a gente sabe que quando ele está acelerado, girando em volta do núcleo, mas sempre que o elétron está acelerado, ele perde energia, necessariamente. Isso era bem conhecido. Então, não tinha como o modelo do átomo ser estável, porque à medida que o elétron girasse, ele ia perder energia, então ele ia espiralar para dentro. Então, não tinha como fazer isso. E aí veio Bohr e falou assim, vou postular que por alguma razão existem órbitas estáveis que o elétron não perde energia nessas órbitas. E essas órbitas são órbitas fixas. Aí cunhou a palavra quântica para isso aí. Porque ele viu que a mesma constante, que é a constante de Planck, que regulava lá a luz, era que fazia essas órbitas serem estáveis. E aí, pela primeira vez, se entendeu que a matéria também tinha natureza quântica. Isso demorou um tempo para as pessoas entenderem. Isso foi em Mas 1915. a gente tem... Estou muito técnica, né? Mas... Não, só para ver, a gente tem uma visão completamente diferente disso no cotidiano. Você tem aqui numa mesa de madeira, no microfone, eu pego, é concreto, mas a gente também sabe que isso é constituído dessas micropartículas, não é isso? Não, é pior do que isso. Carmelissa, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba e que talvez Não devo muita saber gente mesmo, não não. saiba, que é o seguinte, nada nunca tocou em nada. Rapaz, pois é. E aí, como Tipo é que... assim, quando eu tô, isso aqui, né, tudo isso é repulsão. A gente tem essa falsa sensação de que eu tô tocando nas coisas, mas na realidade, se a gente pudesse, né, pegar o microscópio e olhar, na realidade é como se fosse dois... Sabe quando você pega dois ímãs muito fortes que você não consegue trocar? Então, na realidade, o que eles sentem é essa repulsão. Mas as partículas, que é a natureza quântica, as partículas são, na realidade, ondas. É o que a gente chama de campos. Então, são campos, e são esses campos interagindo, não são bolinhas se Parece bolinha. chocando, entendeu? Entendi. Não, então, resumindo, É só muito para esse doido. momento, que ao mesmo tempo que é doido, também não é, porque quando a gente fala, aí partindo para uma espiritualidade mais filosófica, sem entrar nessa questão, mas todo mundo diz que a gente é luz, que a gente é energia, ou seja, a gente é mais ou menos esse negócio. Não, estritamente falando, então, vamos lá. Tudo porque além do mais, não falei de relatividade, né? Mas da relatividade a gente sabe que massa e energia é a mesma coisa, ou seja, que massa, eu, você, é uma forma de energia. Então, no final das contas, o universo inteiro, ele é um monte de energia Condensada de maneiras diferentes, mas tudo é energia. E aí é claro que eu posso pegar essa analogia e falar assim, porque também o que a gente chama de energia no nosso cotidiano, né, no que não é na física, né, é um pouco diferente do que o que a gente chama na física. A física tem conceitos muito precisos, justamente os cientistas em geral, eles têm que ter uma linguagem muito clara, muito precisa para poder ter uma comunicação efetiva e eu não achar que eu estou falando uma coisa e o outro interpretar outra. Não pode ter interpretação, tem que ter claro. Então, o que a gente chama de energia, né, num campo mais espiritual ou religioso, místico, né? ou místico, ou como você quiser chamar, tem a ver com essa ideia de
somos todos parte de alguma coisa, existe um sentido, existem correlações, existem campos de energia que talvez o meu campo possa afetar o outro. E na realidade, isso é uma analogia do que a gente vê no mundo real. Só que, da mesma maneira que, tipo assim, essa caneta aqui e esse copo, eles não têm atração gravitacional, apesar de que eles têm massa. Isso é muito pequeno. Então, fica a questão que a ciência não tem comprovação, né? Ou seja, as pessoas estão fazendo um monte de experiência, tem muito interesse da ciência ver se existe algum tipo de interação telepática ou influências, ou se possa existir uma cura por energia, né? Eu sou cientista, eu não posso te dizer que isso é ou não é. O que eu posso te dizer é que a ciência não tem evidência disso. É muito diferente de dizer que não é. Ou seja, será que tem uma força tão fraquinha que os nossos detectores não detectam? Então, não quero entrar no mérito disso, porque eu acho que também, já misturando todos os assuntos, eu acho que a ciência se presta a testar o mundo tal como ele é, com todas as ferramentas e os instrumentos que tecnologicamente são cada vez melhores, se presta a testar. E testar de maneira agnóstica, né? Esse é o nosso papel. A gente... Mas não esquecendo que você é parte do experimento também, né? Não, eu sei, mas no mundo macroscópico, eu sei que eu não sou. Então, aí é que tá as escalas, né? Ou seja, eu sei que quando eu olho para essa caneta, o meu olho não tem um raio-x que vai furar ela. Ou seja, a interação, essa que a gente estava falando antes, ela acontece em determinadas escalas. Ou seja, a energia que a luz está transportando, ela tem que ser capaz de mudar o estado do elétron. E aí vai ter essa interação. Mas o nosso mundo é clássico, né? Você, a gente não vive no mundo quântico, apesar de que a gente é consequência dele, porque nós somos feitos de átomo. Tudo aqui dentro de mim tem um monte de átomos girando, mas na escala em que a gente vive, esses efeitos não existem. Eles existem naquela escala. E a gente é consequência disso. Mas eles não são perceptíveis, entendeu? Mas, por exemplo, quando você falou de furar a caneta com raio-x, esse é o princípio da radioterapia, por exemplo? Ah, sim, com certeza. Com certeza. E da laser terapia? Legal isso que você está falando. Então, o que acontece é o seguinte, a luz visível, né? Essa que vem do Sol, essa que está iluminando a gente aqui, ela está dentro de uma faixa de frequências que não afetam muito a gente, porque justamente a gente evoluiu para ter uma pele que ela seja suficientemente boa para filtrar, principalmente filtrar as radiações que fazem dano para a gente, que são já as mais altas, ultravioleta, tá? E a radiação normal do Sol, ela vai até a ultravioleta e não chega a frequências maiores do que a gente chama de raio-x, raios gama, que essas frequências, elas penetram muito mais na pele. Então, por exemplo, por que o raio-x, né, que também foi do começo do século XX, foi revolucionário? Porque foi-se capaz de criar uma radiação com uma frequência maior, que ela é capaz de passar pelos tecidos e ver o que está dentro. Então, justamente, ela tem um poder de penetração, mas se você ficar exposto muito tempo a isso, você começa a danar os tecidos, isso é cancerígeno. E tem radiações ainda mais energéticas, que são as radiações gama, que agora elas já podem ir, porque o raio-x ele penetra no átomo, a radiação gama já pode penetrar no núcleo. Então já são mais... No núcleo do átomo da célula que está... Caramba, olha que... Então...
Sabe que Então eu ele tô... destrói. Então tem determinadas radiações, elas destroem, né, os genes, o DNA. Então por isso que podem é, alterar a célula e fazer com que ela passe a funcionar errado e, por exemplo, gerar tumores, né? Mas aí você pega o raio-x, o raio lá, sei qual é, que vai na radioterapia, e queima aquela célula doente, e hoje já com os estudos a gente sabe que tem uma proteção maior para não danificar a célula que tá boa, né, que está sadia. E aí depois quando você arrebenta a célula doente, você tem que fazer uma laser terapia para consertar a esquema do... É isso que eu estou É, entendendo. a gente ainda está assim muito na carnificina com isso, né? Então o que se melhorou muito, ou seja, a capacidade de fazer, né, uma radioterapia, porque é isso, você tem que entrar no lugar correto para mirar bem, sem danificar muito o que está em volta, mas sempre danifica. Então, quanto mais preciso, né, mais focado for esse feixe, e normalmente se fazem por triangulação, né? Ou seja, cada um deles. Seu filho saberá explicar isso mais do que eu, que ele é É. especialista nisso. Mas né, cada um dos feixes não é tão intenso, mas aonde eles se encontram, ali ele fica mais potencializado. Então, você normalmente faz isso por, né, focalização de vários feixes. Não, a Mas gente. agora a gente já saiu um pouquinho do tema, né? Mas, Não, mas é isso. Mas tudo isso veio com o nosso entendimento de como lidar, né, de como manipular a matéria, de como manipular a radiação. Então, toda a medicina, né, ressonância magnética nuclear, né, PET, tomografia PET, Scan. tudo isso são coisas que nasceram na física básica, estudando mecânica quântica. Pois é. Não, o que a gente está falando aqui, né, que a gente está vivendo essa situação de radioterapia, laser terapia, mas eu também lembro que alguns anos atrás era muito pior. Era É. pior, porque a gente vai aperfeiçoando, entendeu? A tecnologia de criar esses feixes, de focalizar esses feixes, de ver exatamente quais são as dosagens, já melhorou muito. Já E melhorou assim, muito. eu estou só falando assim para a gente poder explicar para quem está ouvindo, né, que a gente está vivendo uma situação onde essa questão está surgindo, né, na família, e quanto que é bem explicado até pelos médicos, né, até pelo Gustavo, né, que é meu filho, que explicou que vai ali mais certinho do que a gente imagina que iria antigamente, que arrebentava a pessoa toda, né? Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Eu acho que vou mudar muito de assunto, mas eu fiquei Não. pensando aqui, caramba, o que foi o início do século XX? Foi uma Porque loucura. porque eu fiquei pensando, olha, foi Freud, foi Vygotsky, foi Piaget, né? Foi Erickson, foi o Jung, foram esses caras todos, Planck, Einstein. Nossa, foi assim, eu não sei nem se a gente hoje tem tanta, né, o surgimento de Não, tantas... eu acho que a gente tá numa outra ruptura, né? Eu acho que agora a gente entrou, a gente não tá, acho que a gente um pouco está se dando noção, né, começou muito fortemente essa era digital com a internet, né, no fim dos anos 90, 94, 95. E agora, né, o que sempre se falava de inteligência artificial agora está dando um boom. Então a gente está vivendo uma revolução nova, né? O que você está falando aí é o fim da revolução industrial e aí o começo do século XX, que teve, né, carro, avião, tudo que você pensar aconteceu nos primeiros 20 anos do século XX, uma loucura. E nascimento da mecânica quântica e da relatividade, que mudaram né, levou a uma nova revolução Pro tecnológica bem e e pro mal, né? industrial. Tudo é para o bem e para o mal, né? Infelizmente, é isso que a gente vê, porque a gente é isso, a física Bomba nuclear, atômica né? também. A física nuclear, ela
traz ganhos enormes para a sociedade, para a humanidade como um todo. A gente foi uma grande revolução. Agora, você pode fazer uma bomba, entendeu? É que nem avião. Você pode pegar um avião para levar as pessoas ou para levar Para matar as drogas pessoas. ou bombas. Então, eu acho que o que está falando, agora que a gente está viajando, né? Eu acho que existe uma coisa que me preocupa, que eu não sou a única que estou preocupada com isso, né? Não, o que eu vou falar não é, que é a questão de que a gente tem essas revoluções muito rápidas. Então, tudo, a gente está falando de coisas que tem 100 e poucos anos, né? 100 e poucos. Uhum. Não estou nem falando dessa nova revolução que a gente está vivendo, né? O mundo mudou muito nesses 100 e poucos anos. Mas o humano, eu Não acho mudou. que não mudou, entendeu? Mas E eu acho que aí entra na minha praia, que nós somos datados, nós somos seres datados sociais e culturais, né, de uma determinada cultura, e a gente precisa de padrão e regularidade, senão a gente se perde por aí. Então a gente se constrói dessa maneira. Então imagina num mundo onde você está sempre procurando um equilíbrio, uma homeostase para você se adaptar, o troço não para. Pois é. Eu acho que isso está trazendo uma onda de conservadorismo como uma defesa para lidar com essa... O que eu faço Pode com isso? ser. Entendeu? Pode ser. Não, vamos voltar atrás aquele tempo que antes era bom. Não tem essa, né? Então, assim, a tua preocupação quando você está falando disso é porque a gente não mudou, porque a gente não tem a mesma velocidade da mudança tecnológica em termos de desenvolvimento, em termos de mudança de olhar, de cultura. Você pode ver, você é professora, gente, eu também trabalho em escola, todo aluno estuda na véspera de prova, você não precisa mais decorar. Mas ele acha que só tem que estudar na véspera de prova. Isso é coisa daqui ou de lá de trás, né? Então a gente não atualiza, sabe? A gente fica um pouco mais lá atrás, achando que a gente está muito lá na frente. Tanto que hoje os grandes movimentos que a gente está vendo é para desenvolver habilidade socioemocional, porque as pessoas não estão sabendo se relacionar com as outras. Tá complicado. E isso é a primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso, porque já era uma coisa que me preocupava, foi justamente Carl Sagan, numa entrevista velha pra caramba, que ele falou assim, estamos construindo um mundo muito tecnológico, mas as pessoas não estão muito preparadas para isso. Não estão mesmo. Então, esse, tipo assim, é você pegar e dar um monte de bazuca na mão de criancinha de 5 anos. É uma Ferrari para um cara de 15. Entendeu? Então, tipo assim, é muito poder, né? A gente tem muito poder e a gente tem muita facilidade, é tudo muito fácil. Essa questão do IA, nem isso é papo para outro negócio. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não, mas tipo assim, de novo, você pode usar isso para bem e tipo assim, deixa eu usar meu tempo numa coisa melhor, e essa coisa que não é tão importante para mim, eu peço para o IA me ajudar, porque aí quer dizer que eu vou poder ser mais produtiva em outras coisas onde o IA não vai ser. E outra coisa é usar o IA para fazer com que o seu próprio cérebro atrofie, entendeu? Vai ser uma geração atrofiada. Então, eu estou falando muito isso para as minhas filhas, para os meus alunos. Eu estou sendo chata, batendo na tecla que pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo, porque se você treinar o IA para ele pensar por você, você vai ser uma besta quadrada, né? Com certeza. Não, e fora IA, que você fazendo uma legião de pessoas pouco inteligentes, elas serão facilmente manipuladas pela própria IA, né? Por quem está manipulando isso com mais inteligência. Eu não sei o que vai dar isso, não. Eu não quero ser pessimista, mas, cara, tá complicado. Mas vamos voltar então para a física quântica. Melhor. Melhor, que eu quero depois. Fala aí, depois eu vou te perguntar sobre o filme. Não sei, deixa eu pensar aqui. Não, então, só para fazer terminar, para as pessoas terminarem de entender o que é a natureza quântica da matéria, né? E que é uma coisa muito bonita, que da mesma forma, né, que se pensou, né, que Planck fez isso e depois Einstein, que a luz, que é uma onda, dependendo da situação, podia ter caráter corpuscular de partículas. Veio um físico, de Broglie, em 1923, e já sabia dos resultados de Bohr, e falou assim, mas espera aí, se a luz pode ter esse
comportamento dual, que a gente chama essa dualidade onda-partícula, por que a matéria não pode ter esse comportamento dual também? Ou seja, por que um elétron não pode se comportar como uma onda? E olha o paradigma que é isso, e isso é bonito porque a gente vê isso no dia a dia. Você imagina, esse é um experimento que a gente faz, tá? Imagina uma tela que você está jogando luz nessa tela. E essa tela tem duas fendas bem fininhas, paralelas. Você joga a luz nessa tela, a luz vai passar por essas duas fendas e do outro lado vai aparecer a luz passando. E porque essa fenda é muito fininha, você vai ver numa tela lá atrás, num anteparo, você vai ver figuras de interferência e difração, que é o caráter ondulatório, né? Quando duas ondas de mar se juntam, elas ficam muito maiores, ou se uma é justo para baixo e outra está para cima, elas se aniquilam. Então, isso acontece, isso se chama interferência da luz, refração e difração. E a gente, não, como uma água, né? Uma água passando por dois buraquinhos, você não se questiona que isso é complicado. A água passou pelos dois buraquinhos porque ela é fluida. A luz é fluida, é uma onda, ela passa pelos dois buraquinhos. Agora, você imagina o elétron, que a gente imagina ele como uma partícula, uma bolinha. E você vai jogar ele, você pensa assim, bom, ou ele vai dar de cara na parede, ou ele vai passar no buraquinho de cima, ou ele vai passar no buraquinho de baixo. Não. Um elétron passa pelos dois buracos ao mesmo tempo e ele tem esse caráter de onda. E ele passa pelos dois, é como se fosse uma gosma, ele vem como um pacotinho, aí ele se gosmeia, passa pelos dois buracos e depois se você vai ver, não, mas eu quero ver você como elétron. Aí ele se junta de novo e você vê ele como um pacotinho de novo. Que isso. Entendeu? Então, dependendo de como é... E aí você fala assim, não, mas deixa eu ver em que buraco ele passou. Então, vou botar um detetor de luz aqui, um detetor de elétron num buraquinho e no outro buraquinho. Porque aí ele vai ter que dizer onde é que ele passou. Se você bota esse detetor, aí ele só vai passar ou por um ou por outro. Por quê? Porque você está lá para ver, você interagiu com ele. Quando você interage, a gosma volta a se voltar a juntar no pacotinho de novo. Então, esse é o papel do observador, ou seja, tanto a luz quanto a matéria, elas podem estar como ondas ou podem se juntar num pacotinho, é como se fosse um negócio, eu penso, sei lá, agora me veio a analogia de um polvo, né? Todos os tentáculos, assim. Mas, de repente, ele se fecha nele próprio. Aí fica mais condensado. Ou então se abre. E é isso que acontece com as partículas e com a luz. Então, vamos pensar aqui. Se isso está no mundo das micropartículas e elas não moram em outro lugar, elas moram em tudo, não é isso? Uhum. Então, a gente pode pensar que a gente, por analogia, somos pura energia. Então, nós somos pura energia, porque matéria e energia é a mesma coisa. A outra coisa aí é que vai a diferença, é dizer, se o elétron é uma onda, então eu também sou uma onda. E a minha energia está se espalhando por aí, e a minha energia entra em você. Talvez... A gente não tem evidência disso, porque o que acontece numa escala quântica não é o que acontece na nossa escala macroscópica. Não é porque a gente não sabe ou não é porque não é mesmo? Então, vamos lá. Eu posso dizer, como cientista, que não existe nenhuma evidência disso, não existe nenhum experimento com toda a tecnologia que a gente tem hoje, não existe nenhum experimento que tenha detectado uma aura, detectado nada estranho. Mamãe tem um troço que mete aura. Não, aí eu vou... Então, todas essas coisas que nada, vamos fazer o experimento do copo, o copo andou, isso aqui. Tudo isso, se você faz em experimentos controlados, não acontece. Não acontece. Então, você não tem evidências científicas de telepatia, de fantasma, de espírito. Você não tem evidência. Ou seja, os nossos... Então, eu quero fazer uma distinção aqui muito clara entre a ciência, ela testa tudo. E
de todos os instrumentos científicos que a gente tem hoje, a gente não testou isso. Agora, como todo cientista, nenhum cientista vai dizer para você que não é isso. Isso não existe. Porque a gente sim pode dizer o que a gente existe, o que existe porque a gente testou, porque a gente experimentou. E não fui eu, Carla, que eu experimentei. Se eu experimentei, o outro cientista lá vai dizer... Aí eu disse, descobri que existe um fantasma aqui na minha sala. Sei lá, descobri essa energia. Aí, eu não posso falar isso sozinha. Tem que ter o método científico é aquele que, se isso existe, outros cientistas nas ele mesmas pode ser replicado, condições, né? Ele tem que ser replicado. Ele tem que ser... Então, é sobre isso. E é por isso, isso é o que vai a diferença, e aí você fala de todo paradigma também, toda a problemática que a gente entrou com essas teorias negacionistas, né? Seja de vacina, seja de que a Terra é plana, porque não é uma questão de opinião, não é uma questão de crença, e não estamos falando de nada disso. O que a gente está falando é, gente, a caneta cai. Não adianta, a caneta não vai subir. A vacina protege, né? A vacina protege. Quer fazer o experimento de tirar a vacina para ver o que acontece nos próximos 20 anos? Ok, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas quem não acredita vai surgir pólio. Por quê? Porque o que acontece? Essas que pessoas, Deus quis. Já digredi de novo, né? Mas essas pessoas não sofreram disso porque a gente inventou a vacina já tem bastante tempo. E aí elas não trazem essa memória, elas não são capazes de... Sei lá, não entendo. Não, essa coisa da vacina, eu acho que ela é grave, não por conta disso, mas você acreditar que aquilo não funciona, quando você é beneficiado justamente porque ela funciona, né? Exatamente. Senão a gente estaria todo mundo de máscara dentro de casa até hoje. É que nem, pegando uma analogia com a psiquiatria, né? A pessoa tem um distúrbio, um problema, ela tem que tomar remédio. Aí ela toma o remédio e ela ficou boa. E há anos ela toma o remédio e está boa. Eu falo assim, eu não preciso mais de remédio, aí tira o remédio. Porque ela já esqueceu que foi o remédio que resolveu a vida dela. Então, é a mesma coisa. E aí, de novo, assim, você acredita na vacina? Gente, não estamos na crença. Eu posso acreditar ou não em Deus, eu posso acreditar ou não em astrologia. A gente usa esse verbo acreditar sobre coisas que têm a ver com crença. Outra coisa são dados observacionais. Mas não crença tem como ir contra, entendeu? Eu acho que é importante a gente botar essa diferença. O que é crença, né? E o que é ciência? Crença é uma coisa muito séria, porque é aquilo que você acredita. Se você acredita, ela te sustenta e te guia, né? Se eu acredito numa determinada coisa, aquela coisa é um norte para mim. E eu desmontar uma crença é muito complicado. E essa confusão de crença com ciência, eu acho que está fazendo... É justamente isso que é o grande problema que a gente está vivendo complicado. hoje. E também toda essa questão de... Já que a gente está falando de física quântica, e você começou com essa né, instigando as pessoas sobre a questão da cura quântica ou da psicologia quântica. O que acontece? Essa ainda não ouvi, não, mas deve ter. Por que essa palavra quântica entrou tanto na moda, né? Então, porque existem analogias que eu quero deixar claro, são analogias que são interessantes das coisas que a gente já discutiu aqui, né? Mas o problema é justamente as pessoas, muitas pessoas, pegarem esses conceitos e, inclusive, dizerem estudos científicos comprovam que a cura quântica existe. Então, cai de novo na crença, né? Para quem estiver escutando isso, gente, não, a física quântica não tem nada a ver com isso. Não tem. Se vocês querem acreditar em analogias, não tem problema. Mas outra coisa é misturar as evidências científicas com justificativas, entendeu? Então, volta e meia eu leio isso. Não, foi comprovado que... Não.
Não foi comprovado, entendeu? Não, mas Para assim, ser comprovado, uma pessoa tem que publicar um estudo, ele vai ser estudado pelos pares, vai ser posto à prova, são anos e anos e pode anos. ser retirado, né? Como foi o caso da cloroquina. Pode ser retratado. Então, assim, não. Então, eu posso dizer para vocês que não. Eu acho que a física quântica, e aí a gente pode pensar, né? Eu li o tal da física. O tal da Eu acho física é bem legal, vamos falar a verdade. eu acho esses conceitos super interessantes, entendeu? Eu acho que ter essa visão do universo, da energia, será que será que somos parte de um todo? Será que existe uma única explicação sobre tudo? Será que é tudo? Tudo isso é interessante e eu, como física, estou estudando essas coisas. E é interessante essa alegoria de pensar assim, e como será que é assim nas relações no mundo? Será que Deus é quântico? Será que é Deus que criou o universo? O Deus deve ser o coisa. E aí eu acho que cada um tem sua crença e a gente tem assim, existem pessoas que são agnósticas, né? Existem ateus, existem crentes, ou seja, todas essas pessoas que existem, também os cientistas são assim. Tem cientistas que são católicos fervorosos, tem cientistas que são islâmicos, tem cientistas que são budistas, tem cientistas que são ateus e essas pessoas, né, que têm sua própria crença, elas conciliam, mas como cientista, eles separam as coisas, porque eles sabem que a ciência, se vai existir algo que no futuro mostre que essas duas coisas são a mesma coisa, como quem acredita pensa que é isso, ou seja, o que a gente está medindo na ciência hoje é consequência de que Deus fez o universo, de que existe uma razão para o universo existir. Mas o que eu acho é que a gente não tem que misturar. O papel da ciência é não acreditar, é duvidar. E investigar. É duvidar e investigar, duvidar e investigar. Para quê? Para ir chegando na verdade. E a verdade vai ser a verdade que ela é, independente de ser a verdade que eu quero que seja. A gente tem excelentes casos na ciência. O Einstein, quando fez a teoria dele do efeito fotoelétrico, dizendo que a luz era feita de pacotinhos, agora está me escapando o nome da pessoa. Eu falo dela todo dia, mas enfim, teve um cientista que resolveu fazer um experimento para provar que o Einstein estava errado. Vou esquecer o nome agora, e eu não quero deixar de fazer jus a ele. Em 1914 ele fez esse experimento, e o experimento dele mostrou que Einstein estava certo, e ele fez o experimento, mas nisso que ele chegou ao resultado, ele não manipulou o resultado, ele falou: dou minha cara ao tapa, Einstein estava certo, entendeu? Mas é só te falar uma coisa, porque a gente tem pouco tempo agora, a gente tem 10 minutos. A gente está falando muito. Não, mas é só porque isso é muito interessante, e eu acho que, primeiro, o que a gente está falando de cura quântica, não sei o que lá, quântico, isso é uma estratégia de marketing, isso não tem nada a ver exatamente, porque por analogia você pode falar, mas não tem nada a ver e vende bem, porque, né, até porque se você não conseguir, é porque você está fazendo a sua mentalização quântica errada, né? Então, assim, você mentaliza, bom, pelo menos foi o que eu vi, tá? Mentalizar e você cocria, sei lá, ou seja, você é um criador junto com o criador. Então, você cocria alguma coisa porque você tem essa questão quântica. Mas, ok, isso eu acho que a gente precisa se ligar, porque nós estamos falando de uma coisa que é muito mais séria nesse sentido de ser comprometida, de ser ciência. Mas eu quero voltar de novo para a questão do filme, daquele filme antigo chamado Quem Somos Nós? Né? Que eu vi com você há muitos anos Nós vimos juntos, atrás, isso. E que eu fiquei com medo de falar do filme, porque quando eu dava aula na faculdade, eu falei, eu não quero falar besteira, porque isso é verdade. E você falou, não, isso até pode ser, mas não existe nenhuma analogia entre física quântica e essa newtoniana. Mas não, existe você pode fazer uma analogia, mas não existe uma correlação. Ah, sim, correlação, exatamente.
comprovada, uma coisa não é, né, consequência da outra, tal como a ciência não diz nada a respeito disso. É isso que a gente Isso. não diz nada a respeito disso. Mas tem experimentos, por exemplo, que os caras mostraram lá que você. Até um aluno meu fez com arroz, mas assim, que as moléculas da água elas se modificam dependendo do teu estado de humor. Isso é lá no filme, né? Não existe comprovação experimental disso. Pois é, isso que eu estou falando. Mas eles falam que, com certeza, e é nessa esteira dessa galera que escreveu isso, e que escreveu... Que Aliás, eu acho que isso foi comprovado que não, justamente. Isso foi acho que teve uma... Vou falar e depois a gente pode ver direitinho, mas isso é uma das coisas, essa coisa de memória da água, isso foi um paper que foi retratado, pelo que eu saiba. Tá, então não tem nada a ver. Não tem comprovação científica de nada. Mas a gente pode pensar, né, que não tem nada contra, porque ciência e religião, como você mesmo disse, a diferença está em quando você comprova e quando você acredita. Você acredita, você não precisa comprovar, você só acha que é e pronto, né? Pronto. Na minha opinião, né, eu acho que a Terra é plana. A sua opinião. Aí não, né? Mas tudo bem. Não, mas na minha opinião não é plana. Desculpa, mas é difícil, né? Com tudo, entendeu? A pessoa fala isso usando a internet, que está usando satélite para fazer isso. Então, realmente, aí já me parece... Parece loucura. Mas loucura eu acho que tem a ver também com uma certa ingenuidade. Porque lá em 1000 anos atrás eu fui entrevistado, quando eu estava estudando lá no Fundamental 2, sobre o homem ter ido à Lua, e eu fui perguntar para um cara que morava lá perto de casa, e eu perguntei se ele acreditava se o homem tinha ido à Lua. Ele falou que não, cara, se tivesse ido à Lua, a gente tinha visto. Muita gente. Ele tinha pousado, eu tinha visto ele pousar. Quer dizer, assim, de uma ingenuidade que, assim, tipo assim, tá tão pertinho que se pousar ali, eu vou ver. Não, mas isso do homem à Lua, muito mais gente acredita que o homem não foi à Lua do que a Terra ser plana. Tem muita gente que sabe que a Terra é redonda, mas acha que naquela época aquilo ali foi uma jogada de marketing dos Estados Unidos e que eles simularam tudo, entendeu? A gente sabe que não foi. Agora, inclusive a China mostrou a foto, né? A China que não tem interesse nenhum de dizer que tem lá a foto das sondas americanas que chegaram ali, que as sondas chinesas mostraram que estão lá até hoje. Estão lá, né? Então, mas vamos voltar então para nossa questão. Queria que você falasse rapidinho sobre o que é o LHC, o que ele faz, e o que a gente tem aí pela frente como coisas promissoras ou como experimentos que estão, enfim, com as novas descobertas. Então, para quem não sabe, né, o LHC é um colisor de prótons. Então, ele colide prótons com anticórpons. É um colisor de 27 quilômetros debaixo da Terra. 27 quilômetros é muita coisa. Na fronteira da França com a Suíça. E, assim, o que a gente faz ali é o que a gente chama de ciência básica. Então, a gente está fazendo isso para entender mais sobre as interações e as partículas e tentar entender coisas que a gente ainda não entende muito bem. A gente precisaria de outro podcast para falar de matéria e antimatéria e outras coisas mais. Então, isso são o que a gente chama né, a gente colide próton contra próton a altíssimas energias, grandes velocidades. Então, essas altas energias, ali a gente vê essa conversão da relatividade, que eu pego energia na forma de velocidade, né, energia cinética, eu transformo em massa, eu crio novas partículas. Então, é uma alquimia ali mesmo, você transforma energia em matéria, é belíssimo. Então é isso que a gente faz e a gente está estudando cada experimento, cada pessoa, cada grupo dentro desse. O experimento que eu trabalho são 1.500 pessoas, 1.500 físicos, tem outros experimentos que tem mais de 3.000, são 4 grandes experimentos ali. E as pessoas estão tentando estudar mais sobre as interações, as forças da natureza, como que aconteceu o Big Bang, por que o universo chegou a ser como está. Então, a gente já tem, né, é isso que a gente faz. O objetivo é a curiosidade humana. O homem, né, o humano é o que é porque ele tem consciência, inteligência
e é curioso e se faz perguntas. Então, eu sou uma pessoa curiosa e eu quero estudar essas coisas. E estudando essas coisas, ou seja, a mecânica quântica, quando descobriram, falaram para que serve isso? E a gente está num mundo que é uma revolução quântica, né? Realmente é o nosso mundo hoje. Então, a gente não sabe para que a gente está estudando isso. A gente está estudando isso para aumentar o nosso conhecimento. Mas sempre tem os subprodutos, entendeu? Então, tipo laser, tipo computador, né? Exatamente. Ressonância. O CERN lá dentro tem um centro de medicina nuclear, de pesquisa para isso, né? Tem, assim, então a quantidade de coisas. Hoje em dia tem muito mais aceleradores de partículas, muito mais ordens de grandeza, para uso médico do que para uso em pesquisa. Quando os primeiros lá no século passado eram todo para. Então a gente não sabe aonde essas pesquisas de simplesmente da curiosidade humana, por que eu estou aqui, para onde eu vou, do que é feita a matéria, né? Todas essas pesquisas, elas são fruto da nossa curiosidade, mas que elas têm mudado o mundo. Né? E a física, né? Eu sou física, eu sou suspeita, mas a física, de última, é a responsável pela revolução tecnológica do século XX e de tudo, né? Da gente está falando, como eu disse, da gente está falando aqui, da gente poder usar o celular, né? Da gente poder ter GPS. Isso é sem relatividade geral, a gente não tem uma localização precisa que o GPS dá. Então, isso está no nosso dia a dia. Então, como o nosso tempo acabou, eu acho que a gente podia parar para pensar, né, se a gente pode ampliar isso para a gente falar sobre outras coisas que não são só uma questão da física, mas que vão dizer que respingam na física e na ciência como um todo, que é essa questão do impacto da inteligência artificial. Eu queria muito falar sobre isso. E ver aí se você quer também, se tem mais alguém que fala junto, porque eu acho que a gente precisa... Posso ver, né? Eu trabalho com inteligência artificial assim, no meu trabalho de pesquisa, e estou curiosa com o que vai acontecer com o mundo e com o planeta. Mas eu não sou especialista em IA. Né, mas eu acho que vai ser uma coisa meio complicada, porque está pegando o lugar de muita mão de obra, que é mais, né, intensiva em atividade física, mais burocrática, que pensa menos do que você precisa ir para fazer as atividades. E agora, que antes era a máquina que fazia, agora a inteligência artificial substitui, inclusive, trabalhos que envolviam raciocínio, que envolviam, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa abordar esse tema também, né? Mas agora não dá mais tempo. E eu quero te... bom, tem muito papo aí pela frente. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou passar para você, né, para fazer o encerramento final, mas eu quero dizer assim, que a Carla é uma das pessoas da família que a gente tem muito orgulho, né, porque ela assim, é super inteligente, super clara, e com certeza está contribuindo muito, não só para o nosso podcast, né, mas para o conhecimento. Né? Demorei para vir, né, Carmen? Não, eu já chamei várias vezes. Mas agora a gente está à distância, já fica mais fácil. E eu acho assim, orgulho mesmo, porque sempre foi super estudiosa, mas também tem essa coisa de voltar atrás, de ponderar, enfim, justamente uma coisa do cientista, né? Eu não tenho certeza, não. Vamos lá que a gente pode fazer de novo. O cientista tem que ser humilde para isso, né? Não então, acontece muito, não, também. Vou dizer a verdade que o cientista tem um egozinho que... mas aí um monte de gente, né? Um monte de profissão. Eu estava pensando hoje assim, falei, caramba, quanta gente que acha que é dona da verdade, né? Mas, enfim. Mas aí passa para você as considerações finais, que mensagem você gostaria de deixar para a gente poder fazer o nosso próximo podcast. Para falar um pouco assim, qual é a mensagem para levar para casa, né? Depois de uma hora da nossa discussão, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter, todos nós, temos que ter buscar boas fontes, né? Não querer respostas rápidas e fáceis para as coisas, não querer uma cura quântica, né? Outra coisa é
pô, quero passar boas energias para a pessoa. Eu acredito muito nisso. A gente está pensando na... A ciência não explica, mas eu acho que essa coisa a gente pensar no outro, né? Então, se a gente quer fazer coisas... Não existem caminhos muito curtos, né? Se eu quero fazer um bem para mim, gente, vai caminhar, vai fazer uma terapia, se alimenta melhor, faz exercício. Não são os caminhos rápidos. A cura quântica, entendeu? Todo mundo que vender isso para vocês, quem estiver escutando, presta atenção, fica um pouco receoso, porque isso não está comprovado, não existe comprovação de nada disso e não existe milagre, né? A gente que tem que botar energia para ficar melhor e buscar o que a gente sabe que são coisas comprovadas pela ciência, e não digo só a ciência dura, né? Mas, por exemplo, isso, você sabe, né, que psicologia, né, fazer um trabalho psicológico, cara, vai comparar isso com uma cura quântica? Não dá. Não dá. Então, é isso. Sejam críticos. E desconfiem, né? E desconfiem, Não deem seu dinheiro fácil. Se for grátis, tudo bem, mas é que nunca é, né? Não, mas grátis é só o primeiro passo para depois você entrar no programa. Pois é. Então tá. Beleza, um prazer, muito bom. Obrigada mesmo. A próxima nós vamos falar de inteligência artificial. Legal. E eu passo aqui agora para vocês para interagirem com o nosso conteúdo, darem a sua opinião, tirarem dúvidas, a gente vai estar à disposição. E até o próximo podcast.